Somos muitas pessoas. São 4 pessoas. 4 pessoas. Não, então você vai lá e eu venho aqui, ou você vem aqui, eu vou lá. Vem aqui, eu vou lá. Vocês querem manter a ordem? A ordem que está aqui? Ou vocês querem uma ordem específica? Acho que pode ser, né? Mantém a ordem? Então, Cláudia, escrito. Tá escrito. Se algum de vocês apresentar a coisa no slide, depois a gente troca. Tá bom, pode ser. Só vou pedir para falar no microfone por causa da gravação. Então não tá na ordem. Fora da ordem. Não, fora de ordem. Podemos? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Edu Otsuka, do Departamento de Teoria Literária. Vamos dar início, então, a esta mesa da tarde do seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. A mesa intitulada Novos Estudos sobre a Prosa Modernista. Eu queria, antes de apresentar os comunicadores de hoje, agradecer ao convite da comissão organizadora, também parabenizar vocês pelo trabalho, porque eu sei que é muito trabalhoso organizar esse tipo de seminário. Bom, a mesa, então, é composta por 4 pessoas. A primeira é Cláudia Ayumi Enabe, com a comunicação Jardins Selvagens, Porões e Sobrados, uma poética para a contística de Lígia Fagundes Telles. Depois, Eduardo Marinho da Silva, A Doença da Civilização, uma leitura de Maleita, de Lúcio Cardoso. Em seguida, Leonardo Luiz de Souza Matos, Dois Mundos num Mundo Só, A Conciliação do Inconciliável em Angústia, de Graciliano Ramos. E, por fim, a de Márcio Rodrigues Machado, Identidades Nacionais em A Menina Morta, de Cornélio Pena. Bom, então podemos começar. Vamos seguir a ordem com a Cláudia. São 20 minutos. Eu não estou conseguindo mexer os slides. Só pegar essa caneta aqui. Obrigado. E acho que agora foi. Sim? Não, mas é o outro aqui. Isso. Esse, e aí só descer. Isso. Boa tarde a todos e todas. A minha pesquisa se chama A Sombra dos Antigos Sobrados, O Amor em Decadência nos Contos de Lígia Fagundes Telles. Ela recebe financiamento da CAPES, eu sou bolsista da CAPES, a quem agradeço a oportunidade de desenvolver esse projeto de pesquisa, que está em nível de mestrado, e orientado pelo professor André Luiz Rodrigues, que não está aqui hoje, mas que tem acompanhado de perto o progresso desse trabalho. Esse projeto ele nasce de uma falta, em primeiro lugar. A Lígia Fagundes Telles morreu esse ano. E essa morte gerou comoções, gerou manifestações por parte do público e de uma parte da crítica. No entanto, esse projeto nasce da ausência de uma leitura crítica que fosse capaz de abranger os diferentes aspectos da contística da Lígia Fagundes Telles em uma espécie de leitura unificada, no sentido de que fosse uma formulação do modo de composição da Lígia Fagundes Telles, que eu chamei de poiesis, uma poiesis ligiana e não fagundiana, uma poiesis ligiana que demarca uma composição contística escrita por uma mulher, por isso ligiana e não fagundiana, e que tem características muito próprias. É uma das maiores produções contísticas da literatura brasileira, digo isso em número. Lígia publicou muitos contos, mais de 200 contos de diferentes níveis, no sentido de alguns grandes contos da literatura brasileira, outros nem tanto. No entanto, continua a ser, apesar de não receber a atenção de uma parte de uma crítica especializada, uma crítica que se formasse fazendo estudos ligianos, Lígia continua
agregando leitores não especializados, os leitores comuns, em fase escolar ou adultos. Lígia tem muitos admiradores, no entanto, não havia leitores que fizessem vamos dizer, uma cadeira, um grupo de estudos ligianos, como havia, por exemplo, para Clarice Lispector. Esse estudo nasce dessa falta dos estudos ligianos, procurando entender o que torna essa escritora tão querida pelo público uma escritora de grande ordem dentro da literatura brasileira, uma dama da literatura brasileira, como alguns chamavam a Lígia. Esse projeto, ele se baseia num corpus de 3 a 4 contos. Na verdade, a minha ideia inicial era ler um conto de cada livro, só que durante o exame de qualificação nós vimos que essa seria uma tarefa homérica, talvez um pouco vasta demais, para um projeto de mestrado. E, por esse motivo, nós reduzimos o escopo para 3 ou 4 contos, que são Antes do Baile Verde, As Formigas, A Estrutura da Bolha de Sabão e O Anão de Jardim. O Anão de Jardim ainda está em discussão se entrará, de fato, na dissertação, finalmente ou não. A escolha desses contos é demonstrar como essa composição ligiana se manifesta em contos muito diferentes, de temáticas, inclusive, diferentes. Porque, quando quando eu falo em modo de composição da Lígia Fagundes Telles, eu busquei a forma pela qual a Lígia construía um discurso muito próprio dentro da contística. A minha pergunta, se pudesse ser reduzida numa pergunta fundamental, seria: por que a Lígia escreve contos da forma como escreve? Na verdade, é uma pergunta que contém duas. Por que contos e por que da forma como escreve? A Lígia publicou romances, mas reconhecidamente, por parte da pequena recepção crítica que ela tem, os romances não têm muitas vezes a mesma força que o conto. Alguns caem no Água com Açúcar, em outras no folhetinesco, e possuem muito mais problemas de composição do que os contos, em que ela atinge uma maestria. Para a Lígia, o conto nunca foi um salto para o romance. Ele não é uma espécie de etapa anterior ao romance. Pelo contrário, o conto é uma forma acabada e uma forma priorizada na composição, algo que é raro na literatura brasileira, não é muito comum. A Lígia Fagundes Telles tem para si como... na verdade, ela tem toda uma busca de filiação dentro da literatura brasileira. E o grande patrono da sua escrita, o seu grande modelo, é Machado de Assis, que também tem uma produção de contos vasta, e que talvez tenha ensinado para a Lígia o valor da forma curta, da narrativa breve, que tem todos os seus meandros muito próprios. Com isso, com essa informação de que o conto é uma forma, não só é uma forma prioritária dentro da composição da Lígia, eu busquei entender qual era o que motivava essa composição contística. E com isso eu encontrei o discurso amoroso. O amor que primeiro aparece como tema e chama atenção pela quantidade de contos que se dedicam ao amor, mas que, ampliado num nível de discurso, pensado numa forma como discurso, adquire o aspecto de uma função composicional dentro da Lígia Fagundes Telles, um modo de discursar que erige muitos outros discursos. Eu me baseei para isso em um livro do Roland Barthes chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso, que não é uma leitura bartesiana da Lígia Fagundes Telles, o projeto que eu desenvolvo, mas é muito inspirada por isso. É a possibilidade de escrever motivado por essa fragmentação, por esse intrigar constante dentro de si mesmo, que é a definição de enamorado para o Roland Barthes. Para o Roland Barthes, o enamorado é aquele que corre dentro da própria mente, que erige uma trama mental. Eu tenho a citação aqui completa, que eu posso ler para vocês, que é aquele que não para de correr dentro de sua própria cabeça, de empreender novos caminhos e de intrigar contra si mesmo. Dessa forma, a contística, o discurso dentro da Lígia Fagundes Telles, a partir dessa definição do Barthes, pode ser entendido também como uma contística uma composição que não para de correr dentro de si mesma, ou seja, uma contística que ocorre no nível
no nível mental, subjetivo, e não exatamente no nível da ação. Na verdade, são os movimentos da subjetividade que disparam a ação, o que é muito peculiar para um conto, porque o conto é percebido como uma narrativa de ação. Por que atribuir a Lígia um discurso amoroso? Só porque o amor aparece como tema? Não, porque o amor não é desse ponto de vista, o amor não é um tema para Lígia Fagundes Telles. Esse discurso amoroso está presente em todos os contos, independente de tratarem do amor, como a estrutura da bolha de sabão, ou não, como é o caso das formigas, até mesmo nos contos políticos dela, como em Seminário dos Ratos. Esse amor está vinculado justamente a um outro aspecto muito presente na contística da Lígia Fagundes Telles, que é percebida por um de seus leitores mais sensíveis, que é o professor Alfredo Bose, que em um pequeno verbete em História Concisa da Literatura Brasileira diz: Lígia Fagundes Telles fixa, em uma linguagem límpida e nervosa, o clima saturado de certas famílias paulistas, cujos descendentes não têm mais norte, mas é na evocação de cenas da infância e da adolescência que tem alcançado os seus mais belos efeitos. Essa falta de norte é algo que perdura, algo que permanece dentro de toda a contística da Lígia Fagundes Telles. Essa sensação de desterro temporal que está associada. Essa é uma presença muito mais constante na contística da Lígia Fagundes Telles, essa falta de lugar, esse não lugar ocupado pelos seus personagens, que está associado à decadência de uma elite paulista após os anos 30. A Lígia começa a escrever nos anos 40, em que aquela elite ligada à cafeicultura se vê furtada de seus privilégios e premissas de classe social pela incorporação de imigrantes aqui e trabalhadores da indústria, pelo crescimento urbano. É uma elite de origens rurais que se estabelecia dentro da cidade, mas que não consegue, de alguma forma, acompanhar o ritmo desse desenvolvimento urbano. E se sente, com isso, ofendida por não ocupar mais os espaços que antes ocupava. A percepção disso faz com que ocasiona que o discurso amoroso seja uma tentativa de união, de integração desse tempo fragmentado que se encontra como o tempo das subjetividades na Lígia Fagundes Telles. Essas subjetividades que imaginam e idealizam um passado, mas um passado que não necessariamente existiu, mas que não tem perspectivas para o futuro. É justamente essa falta de perspectiva que ocasiona que a contística da Lígia Fagundes Telles seja uma contística de intriga contra si própria, uma intriga, nesse caso ainda, uma intriga de fantasia, porque a fantasia é aquilo que é a imaginação que não é sonho, que não tem um porvir nele. A fantasia é uma reinvenção constante e obsessiva do presente. E aqui eu evoco a definição do psicanalista Donald Winnicott para explicar como esse desencontro social da Lígia Fagundes Telles proporciona o nascimento de uma narrativa que eu chamo de narrativa amorosa, que é essa que procura, que constantemente percorre a própria mentalidade, a própria cabeça e as próprias questões, em uma tentativa de recuperar aquele lugar simbólico que se acha que os personagens se acham no direito de possuir. Essa transmutação simbólica, essa troca, essa substituição simbólica, muitas vezes se manifesta nas formas de metamorfose. Aspecto que, por essa reduzida crítica literária, muitas vezes foi abordada como fantástico. Os contos da Lígia Fagundes Telles, apesar de terem esse passo rumo a algo que pareça o fantástico, por exemplo, o caso da moça que supostamente se transforma em tigre, ou do amante que é um fantasma e que recupera o corpo, que na verdade toma a corporeidade,
por meio da imaginação da imaginação de uma jovem. Isso que é visto como fantástico, na verdade, dentro da perspectiva do meu estudo, se torna uma manifestação dessa fantasia que tem tal força que provoca a reversão ou mesmo a metamorfose de símbolos. Na verdade, são como se fossem substituições simbólicas. Por isso que os contos da Lígia Fagundes Telles, muitas vezes, esses contos que são voltados às metamorfoses, às transformações, não possuem um desfecho conclusivo. A ambivalência é uma característica presente no conto da Lígia Fagundes Telles. São 3 características que essa reduzida recepção crítica pôde notar nos contos da Lígia Fagundes Telles. O primeiro é justamente a ambivalência, que é percebida por todos os críticos. A segunda é percebida pela Valnice Nogueira Galvão, no último livro que a Lígia Fagundes Telles lançou e que a professora Valnice prefaciou, que são os contos reunidos dela, é a junção de toda a trajetória da Lígia Fagundes Telles como contística, que é a imagem pregnante, que é uma imagem que guarda uma profusão de significado dentro de si. Pregnante porque é como se ela estivesse grávida de significado. E a terceira figura, esse terceiro conceito é o conceito do professor Alfredo Bose, de decadência dessas famílias que não se encontram mais num presente, que não se encontram mais num lugar dentro do presente, que precisam fantasiar o passado para que haja, de alguma forma, um salto, para que conseguem desenterrar para si um lugar dentro de uma realidade social cada vez mais multifacetada e cada vez mais de difícil figuração. E essa difícil figuração origina os contos da Lígia Fagundes Telles, porque a possibilidade polissêmica, a possibilidade de intrigas de uma obra contística proporciona, de alguma forma, dar conta da representação da multiplicidade, não da realidade, mas da multiplicidade que essa nova realidade social demanda. Eu trouxe alguns trechos também para mostrar para vocês como funcionaria essa análise. A gente ainda tem tempo, Rafael? 5 minutos? Obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir... Bom, alguns dos trechos que eu trouxe para vocês, por exemplo, de como esse processo de substituição funciona, são dos contos que eu estou estudando, entre eles um especial que trata de uma figura muito presente no conto da Lígia Fagundes Telles e que demonstra, mais do que qualquer outro aspecto, justamente esse deslocamento de classe que persevera dentro dos contos da Lígia Fagundes Telles. Esse trecho está em um dos livros dela, em um dos livros mais autobiográficos dela, um livro de muito difícil classificação, que o mercado editorial tem muita dificuldade em classificar, que é Invenção e Memória. E nele ela diz: chão da infância, nesse chão de lembrança estão fixadas minhas páginas, aquelas meninas que minha mãe arrebanhava para cuidar desta filha caçula. Essas páginas eram meninas muito pobres, geralmente desgarradas, né, de qualquer vínculo social, que caso não fossem acolhidas por essa madrinha, que era a mãe da Lígia Fagundes Telles, muito provavelmente acabariam na rua, em trabalhos muito predatórios, ou então, muitas vezes, caíam na vida e tudo mais. E isso acontece, esse conto em particular é uma sucessão desse tipo de acontecimento, mas eu chamo a atenção porque essa figura da pajem lembra um outro tipo de sociabilidade muito presente, sobretudo na obra do Machado de Assis, que é a figura do agregado, desse homem pobre, do homem pobre livre, né, que não tinha espaço na vida social e que deveria ser, e que era incorporado pelas elites numa espécie de troca de favores. Isso aparece na Lígia Fagundes Telles, mas numa outra chave, no sentido de que é uma tentativa de manutenção, de
privilégios, de uma manutenção de um capital simbólico ter essa página. Ela até diz, página, nossa, que nome bonito, que coisa ter uma página. Parece coisa de princesa. Então, existe uma forma de aderir a um espaço social que não se abre mais, pelo menos da mesma forma, dentro da realidade brasileira após os anos 40, após os anos 30, na verdade. Bom, é isso. Obrigada. Bom, obrigado, Cláudia. Vamos trocar de lugar, né? Agora teremos a apresentação do Eduardo. Rafa, você sabe como foi isso aqui? Com certeza, vou deixar. Aqui a gente faz. Aqui, ó, tem duas telas. Aí você apertar aqui nesse negocinho. Sim. Se Deus quiser, vai. Obrigada. Não sei se pode ir. Obrigado, Rafa. Boa tarde a todos e todas e todes. Agradeço à comissão organizadora, agradeço ao programa, agradeço à CAPES, que também eu sou bolsista, e para a CAPES eu desejo força, porque afinal de contas os cortes nas agências estão atingindo já os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, e a gente espera que ela sobreviva pelo menos até a eleição, para a gente votar no Lula e recuperar algumas bolsas para os alunos. Agradeço também ao Edu, que foi meu professor de correntes críticas, e que me apresentou um dos escritores que eu mais gosto, que é o João Gilberto Noll. Bom, eu vou falar sobre Maleita, do Lúcio Cardoso, que é o romance de estreia. No mestrado eu trabalhei com a crônica da Casa Assassinada, mas trabalhando mais com a forma do romance. E agora, no doutorado, eu quero dar uma olhada para a prosa do Lúcio Cardoso e também fazer um pouco de olhar para o Lúcio junto com os pares dele. O Lúcio, nos anos 30, ele está ali na geração de 30, mas ele está do outro lado do romance social e regionalista. Ele está nos chamados espiritualistas, católicos, mal acompanhado, inclusive, algumas vezes, dos reacionários. Então, são alguns temas agora que eu quero dar uma olhada na prosa dele. Vou pedir licença para ler a apresentação, porque acho que eu fico menos nervoso. Bom, na primeira metade do século XX, a maleita era uma das doenças mais mencionadas nos jornais brasileiros, especialmente aqueles que abordassem o Brasil profundo, aquele das pequenas províncias, predominantemente rural, longe dos núcleos urbanos que estavam em processo de modernização desde meados dos anos 10. Mas como as doenças não conhecem fronteiras, bem sabemos agora, e no Brasil o arcaico e o moderno passeiam de mãos dadas pela mesma rua, a doença era largamente conhecida de norte a sul do país. Junto com a bexiga, a hanseníase e com as doenças endêmicas regionais, como a febre amarela, a esquistossomose, a leishmaniose e outras de origem parasitária, a maleita, que também a gente pode chamar de paludismo, impaludismo, cesão, ou o nome que a gente mais conhece, que é a malária, era considerada uma doença das massas. Na Primeira República, essas doenças estavam no centro do debate público, gerando a ideia de um Brasil doente. Ou, para usar uma frase que se tornaria emblemática nos estudos de história social da medicina, da saúde, proferida pelo médico Miguel Pereira, ao falar das áreas rurais, a ideia de que o Brasil é ainda um grande hospital. O desafio dos médicos sanitaristas daquele tempo era rejeitar os determinismos raciais e climáticos que cercavam o assunto e convencer a população que o controle das epidemias urbanas e das endemias rurais só se daria com a presença efetiva do poder público. Foi assim que surgiram diversos movimentos sanitaristas que culminaram com a criação do Departamento de Saúde Pública, em 1920, que depois virou o Ministério de Saúde Pública, instituído pelo Vargas, em 1930. E essa ideia do Brasil doente vai ecoar, inclusive, no programa de governo do Juscelino Kubitschek, que vai falar que o Brasil não é mais um hospital. Além dos jornais, as doenças também frequentaram as páginas da ficção brasileira da primeira metade do século XX. A pouca saúde e muita saúva, no Lamento do Macunaíma, os moleques barrigudos, dos Zelinhos do Rego, os homens carcomidos, em Guimarães Rosa, as cidades abandonadas, de Jorge Amado. É como se as doenças fossem um dos traços distintivos da condição de ser brasileiro.
uma ideia de uma professora chamada Ermelinda Ferreira, que estuda literatura e medicina. E justamente por isso a doença tenha sido explorada pelos escritores também como um modo de apresentar, no plano da ficção, uma visão crítica das relações sociais e das transformações que reconfiguraram o país e as nossas formas de viver. Estes foram temas caros para a geração de 30 e deram a tônica do engajamento que marcou o ofício do escritor daqueles anos, que, segundo Mário de Andrade, deveria, os escritores, demonstrar uma atitude interessada diante da vida contemporânea. Susan Sontag, no seu ensaio A Doença como Metáfora, entendia a doença como uma entrada na zona noturna da vida, que permitia tanto analisar as fantasias sentimentais e punitivas em torno do tema, da condição do doente, mas também os estereótipos do caráter nacional que o tema ensejava. Então é nesse sentido que eu proponho uma leitura de Maleita, do Lúcio Cardoso, desenvolvendo uma hipótese escondida no título dessa comunicação, de que no romance a representação da doença pode ser interpretada na forma de um quiasmo. O desenvolvimento da civilização é uma forma de doença, e a doença impede o desenvolvimento da civilização. O Lúcio ele estreou na literatura em 1934, justamente com esse romance Maleita, publicado pela editora do Augusto Frederico Schmidt. Ele é um romance de inspiração biográfica que conta a história do desenvolvimento do município de Pirapora, em Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, aqui na foto. A narrativa é construída em primeira pessoa, adotando o ponto de vista do protagonista do romance, o Joaquim. É um homem jovem, recém-casado, chamado Joaquim. A trajetória desse personagem foi inspirada na figura de Joaquim Lúcio Cardoso, que é o pai do romancista. Conta-se que o pai de Lúcio se instalou naquela região com o objetivo de construir armazéns para escoar produtos da família Mascarenhas, dirigentes da companhia Cedro e Cachoeira de Fiação em Tecidos para outras regiões do país. Essa indústria, inclusive, existe até hoje, em Pirapora, com a mesma família. Lá, ele casou-se com uma moradora local, a Regina Tassara, em 1894, que faleceu 5 anos depois, vítima de tuberculose. Não é a mãe do Lúcio, é a primeira esposa do pai. Durante vários anos, Joaquim teria tentado fazer com que as embarcações que trafegavam pelo Rio São Francisco fizessem paradas no município de Pirapora, que foi uma comarca de Curvelo até metade, a virada do século XX, de forma a erguer a cidade à condição de entreposto comercial. Alguns marcos históricos importantes para a cidade de Pirapora foram incorporados no romance, como a transferência da sede de Curvelo para o distrito piraporense e o decreto que tornou obrigatória a parada do vapor Saldanha Marinho em Pirapora, na cidade, em 1902. Esses acontecimentos históricos que modificaram econômica e socialmente a vida no vilarejo nascente foram evocados em diversas passagens do romance, que também recorre à memória familiar na sua construção do enredo. A narrativa combina a agilidade da descrição da natureza, dos conflitos entre os muitos personagens ali figurados, com o ritmo lento do mergulho introspectivo na primeira pessoa. O romance é dividido em 34 capítulos, composto por uma série de fragmentos que se parecem com diários, entradas em diários. Posto que o narrador ele parece verter em um livro de memória os seus dias de trabalho, seus confrontos com a população local, suas angústias, suas inquietações. A ação tem início em 1893 e ele escreve no ano de 1933. Então, entre a escrita, o registro escrito, tem uma distância de 40 anos. Então, esses fragmentos ele tem uma dupla função. Ora, eles separam os episódios e dão andamento à intriga, conferindo dinamicidade ao painel social. Ora, retardam um tempo cronológico em favor do mergulho na interioridade. Uma interioridade muito melancólica do Joaquim. Então, o Lúcio ele explora nesse romance de estreia a elasticidade do gênero romance, incorporando diferentes tipos textuais na sua estrutura. Além desse livro de memórias, dessas entradas de diário, tem outras formas, como trocas epistolares, elementos da cultura popular, da cantiga satírica. Tem, inclusive, uma peça de teatro que é meio que descrita dentro do romance. Então, o Lúcio ele experimentou várias formas. Os aspectos naturais do vilarejo são descritos como signos sombrios, personificando o espaço. O narrador, aqui já é a abertura do romance, o narrador ele registra a tonalidade escura das árvores, a invasão sorrateira dos matos, as touceiras quase a fazer saltar em cima, as árvores que ameaçam como garras secas, as curvas bruscas que fazem pressentir alguma coisa oculta
e receosa no mato. A terra, ora é negra, ora é cor de sangue, e o espaço carrega o selo racial dos quilombos indígenas. Os moradores, por sua vez, vão ser caracterizados por Joaquim como bárbaros, primitivos, selvagens e até mesmo zomorficados. São reduzidos à condição de feras. Os risos dos casebres se confundem com o rumor do rio. Ambos são inarticulados, ferozes, medonhos. A sonoridade da natureza, dos animais e das pessoas parecem convergir negativamente diante da presença do estranho recém-chegado. Essa população local, mestiça e pobre, não vai se dobrar facilmente aos impulsos civilizatórios de Joaquim, que vai oscilar entre as práticas tradicionais paternalistas, patriarcais, de favor e aliança, mas que também vai apelar diretamente para a violência e para a repressão como uma forma de correção moral dos costumes e dos hábitos. A crítica cardosiana apontou com frequência o protagonismo que o Rio São Francisco desempenha no romance Maleita. E essa afirmação deve ser interpretada no sentido de que a geografia humana ao redor dele é um dos principais temas da obra. Certamente, o conflito principal ele vai ser armado na contraposição do narrador protagonista, que é o Joaquim, que ele encarna esse impulso civilizatório, com muitas aspas, e explorador, e a população local. Mas isso é só uma parte do todo. A complexidade da representação da população de Pirapora é muito maior. Também os moradores locais eles possuem seus conflitos internos, figurados na oposição entre os vazanteiros, e que é representado no romance pela figura do João Randulfo, e vazanteiro são aqueles que nascem e crescem à margem do rio. E os negros e mestiços do vilarejo, que vivem em quilombos e cafuas e formas mais precárias e mais afastados do rio e que, por isso mesmo, em condições muito mais precárias do que quem vive direto do contato. Então, também tem uma geografia humana sendo desenhada ali. O Rio São Francisco, que é descrito como uma lâmina incendiada de uma faca, será retratado como o coração econômico da cidade, com seus barcos a vapor, a pescaria que alimenta todos, e também vai ser evocado em um registro místico, sendo capaz de lavar os pecados de todos aqueles que vivem à sua margem. O rio também ele vai ser cemitério, ele vai ser cadeia, né? Ele vai ser um lugar de punição, ele vai assumir vários signos ao longo do romance. Assim que o Joaquim chega à cidade, acompanhado por seus subordinados e pela sua recém-esposa, Elisa, ele vai precisar aprender as regras de sociabilidade do lugar, forjando alianças contra aqueles que vão se posicionar contra os seus projetos de transformação da cidade em entreposto comercial. A organização social dos moradores de Pirapora contraria a moral católica do narrador protagonista, que se incomoda com os batuques e se incomoda com a nudez dos moradores, que não usavam roupas. Além disso, a estrutura social de espécie desajustada ao regime da exploração econômica do rio e da natureza vai contrariar não apenas o desenvolvimento, a tentativa de implantar o entreposto comercial, mas as próprias convicções religiosas do Joaquim. O primeiro morador que ele vai conhecer é o comerciante Anjo Gabriel da Anunciação. O Lúcio ele tem vários personagens que... tem esse imaginário católico que ele vai desenhando, então um deles é esse que ele vai fazer uma aliança quando ele chega na cidade, que é uma espécie de inferno na terra, ele vai fazer uma aliança com o anjo Gabriel para torcer as pessoas que estão ali para o seu intuito de desenvolvimento comercial. Esse anjo Gabriel da Anunciação, ele é uma espécie de comerciante, vai vender mantimentos para ele, e ele ajuda o personagem, o narrador, a se inteirar da hierarquia social do lugar. E aí, um pedacinho da fala, né? O que essa gente faz aqui? Né, diz o narrador. Faz nada, come e dança. Pois dançam também, batucam noite e dia. Para mim é melhor, pois guardo ojeriza deles. Bebem muito e dia chega em que topa algum estripado na cerca. Então é como se você chegasse numa cidade em que não tem absolutamente nenhum tipo de organização social, uma cidade, né, que é uma coisa quase colonial, né, sem fé, sem lei, sem rei. A lógica do desenvolvimento de Joaquim vai ser confrontada com a de um mundo arcaico refratário à ideia de acumulação. Em oposição ao corpo marcado pelo suor do trabalho, vai surgir o corpo suado pelo divertimento dos batuques. Diante de um povo que só come e dança, que a qualquer momento se mostra disposto a se levar por um batuque frenético, a expressão dele, né? Joaquim vai tomar para si não só a tarefa de desenvolver economicamente a cidade, mas converter-a para os hábitos da cidade grande, reprimindo nos seus moradores seus hábitos e manifestações particulares.
O narrador personagem vai registrar em diversas passagens a presença constante dos batuques, cujo som incessante invade a sua casa, atrapalha o seu trabalho, dos seus subordinados. E cabe elucidar que, no começo do século XX, o termo batuque ele compreendia diversas práticas culturais e religiosas advindas da população afro-brasileira, e que contribuíam para aglutinar um grupo que socialmente se apresentava disperso e heterogêneo. No microcosmo social da narrativa, a pequena cidade congrega negros, quilombolas, mestiços, trabalhadores migrantes, um todo social heterogêneo e muitas vezes conflitantes entre si, mas que encontram nos batuques um meio de solidariedade e de diversão. Um capítulo inteiro vai ser dedicado aos batuques, que vai ser uma presença, inclusive, constante no romance. Descrito por Joaquim como um rito bárbaro, um delírio crescente que logo passa a ganhar as cores da loucura e da histeria coletiva. Esse capítulo aí foi construído, né, é muito bonito, assim, muito interessante o modo como Luz constrói, porque ele intercala a ação narrativa com pedaços da canção Batuque na Cozinha. Batuque na Cozinha, caiu no meu pé, tição, né, tem uma musiquinha. Os versos da música pontuando a descrição das danças. Para o narrador, né, o narrador protagonista, os negros ali presentes convertiam-se em uma só massa a girar em torno ao fogo que morria, um só corpo embriagado, uivando arremessos desordenados. O romance pinta de vermelho o som do batuque, descrevendo de maneira grotesca o movimento dos corpos ao som dos instrumentos. Durante a dança, chega inclusive a acontecer um assassinato, que não interrompe o batuque ou os corpos suados em movimento. A descrição do batuque, inclusive, ela vai se aproximar em muitos momentos com a descrição dos sintomas da maleita, os sintomas da doença, ambas convulsionando o corpo, naqueles acessos, nos sezões. Como Joaquim se recusa a construir os armazéns, né, ele precisa escolher um lugar da cidade para construir os armazéns. E como ele recusa fazer uma aliança com João Randulfo, que está mais próximo do rio, ele quer construir os armazéns mais para dentro, o João Randulfo acaba virando uma espécie de antagonista dele dentro do romance. Vai ser uma pessoa que vai tentar sabotar os seus projetos. E vai procurar criar vários estratagemas para atrapalhar as empreitadas comerciais. A primeira ação que o João Randulfo faz é assustar os moradores, especialmente os moradores negros da cidade, demovendo-os de participar do trabalho da construção dos armazéns e fazendo com que as obras fiquem paralisadas. Com a ausência de mão de obra, da mão de obra local, o narrador ele apela ao irmão do seu anjo, que é o Rafael da Anunciação, para partir de Pirapora e buscar trabalhadores em outros estados. Esse irmão ele volta para a cidade, acompanhado de imigrantes vindos principalmente da Bahia, e aí está armado o grande conflito da primeira parte do romance, que vai opor o Joaquim e os trabalhadores migrantes, que foram os alugados, que foram recém-chegados, e a população local, né, essa população dispersa, mestiça, e que não adere ao projeto de exploração econômica da cidade que ele quer implantar. As vozes dos novos trabalhadores, que eles são chamados de os alugados, em oposição aos da terra, ecoarão o barulho do rio num hino ao desenvolvimento futuro. Um hino civilizatório em oposição ao batuque primitivo. Eu coloquei até uma fala aqui, né? Um trecho. Aos poucos, com o estabelecimento de uma rota aquática, com vapores que passam a aportar 2 vezes por mês em Pirapora, a cidade vai começar a crescer em ritmo desordenado. Cada barco a vapor que aporta traz consigo elementos que vão descaracterizando aquela espécie de mundo arcaico. Para os trabalhadores migrantes, uma cidade que nasce traz consigo a oportunidade de trabalho, acenando para um futuro com menos privações. Os trabalhadores chegam com cara de fome, marcados pelo duro enfrentamento da viagem, com a maleta sempre à espreita. Mas sorriem diante das oportunidades de trabalho. Um trabalho, obviamente, muito precário. Será por meio da dança que os moradores locais eles vão se rebelar contra o projeto de desenvolvimento da cidade levado a cabo pelo narrador. Quando vai começando a chegar esses novos trabalhadores, o Joaquim ele proíbe os batuques e ele passa a colocar uma exigência. Ele recebe uma carta que nomeia ele como delegado da cidade. E ele recebe uma carta, ele começa a exigir que os moradores passem a andar vestidos. E aí sim começam a surgir os primeiros embates diretos com o narrador. Os da terra, eles começam a atacar os trabalhadores migrantes, chegando mesmo a assassinar um deles. E diante disso, como continuassem a caminhar nus e a fazer batuques, o Joaquim ele apela para o chicote, uma prática que tecnicamente já deveria ter sido abolida no momento do romance, porque afinal de contas não há mais escravidão, estamos na virada do século.
No dia seguinte, os moradores eles se reúnem na estrada principal, escondidos atrás de pedras, e nus eles começam a dançar o batuque, enfrentando o poder do Joaquim, que acabara de ser nomeado subdelegado. Opa. Enquanto eles dançam e cantam, enquanto eles estão dançando, eles cantam a seguinte marchinha. Felão já veio, não veio não. Por que é que não veio? Não sei não. Então eles ficam repetindo esse som, dançando nus na estrada, né, como uma forma de enfrentar. Aí eu fui atrás de quem era esse felão, né? Na narrativa, o Joaquim ele fala que o felão ele era uma figura lendária e ele era uma espécie de arquétipo de facínora. Acontece que o felão ele era um apelido de uma pessoa que existiu, que era o tenente Felipe Rodrigues da Silva, que teria matado no ano de 1913 o jagunço Antônio Dó, junto com mais 30 pessoas, além de ter incendiado o povoado de Vargem Bonita, que ocultou e que acolheu os jagunços na época. Esse personagem, Antônio Dó, inclusive, vai aparecer 2 vezes na obra do Guimarães Rosa. Os sobreviventes dessa chacina, eles foram submetidos a um regime de tortura, a uma prática de tortura por esse felão, esse tenente, que era a cerimônia dos troca-dedos. Ele colocou todas as pessoas que moravam nessa cidade que não morreram numa espécie de círculo e fizeram com que todos eles se despissem e que um colocasse a mão na boca e o outro enfiasse o outro polegar no ânus da pessoa na frente e ficassem dançando enquanto eles eram fustigados com facas e chicotes, enfim, as práticas de tortura. E aí o curioso é que isso no romance é invertido, né? Então a população está nua e está enfrentando o Joaquim, né? Cantando para ele essa cantiga, né? Desafiando o felão, que seria também essa espécie de feitor. No capítulo 17... Bom, então essa aqui é a primeira parte do romance. A segunda parte não vou falar muito porque seria uma outra comunicação, mas só vou antecipar um pouquinho. Na segunda parte, acontece no capítulo 17, que é exatamente a metade do romance, chega um estranho na cidade de Pirapora, e esse estranho ele fica doente. E essa doença vai desencadear o conflito na segunda parte do romance, opondo agora toda a população contra a bexiga, né? Bexiga é um outro nome da varíola, então nós temos 2 doenças que marcam a cidade. A doença ela vai eclodir na cidade durante um espetáculo do italiano que se chama Giovanni, que está fazendo um espetáculo de bonecos, e ele começa a agonizar enquanto ele está fazendo o espetáculo. Então é uma cena muito plástica, né? De uma plasticidade muito grande. Bom, e aí, por conta da chegada na bexiga na cidade, a esposa do Joaquim ela vai ficar doente, ela vai voltar para Curvelo e depois vai morrer. Os trabalhadores que escapam da doença, eles resolvem abandonar Pirapora, que é posta em quarentena e deixa de ser uma parada obrigatória dos vapores. A doença não só interrompe a expansão, como faz a cidade encolher economicamente, assinalando o fracasso da missão empreendida por Joaquim, que decide abandonar a cidade por conta das sucessivas ameaças de morte do João Randolfo. Mas aí constrói-se uma segunda parte de conflito que eu vou deixar isso talvez para perguntas e tal. Bom, para concluir, no romance Maleta a gente está diante de um outro tipo de patriarcalismo que se desenvolveu no Brasil e que foi representado na ficção de 1930. Não é o Brasil da Casa Grande que Gilberto Freire apontava como sendo o centro de coesão patriarcal e religiosa, os pontos de apoio para a organização social. No romance, o proprietário de terra dá lugar ao investidor, cuja proximidade com as franjas do poder se converte em favores e conquistas econômicas. A cidade ela nasce menos pelo braço oficial do Estado do que pelo chicote da iniciativa particular, figurada no romance pelo empresário ausente, que contrata uma mão de obra terceira, conferindo-lhe o título de representante comercial e depois de delegado. Ainda pouco lida e estudada pela crítica, Maleta é uma obra importante na literatura brasileira por ficcionalizar um momento importante da história da economia política nacional, especialmente aquela que se desenvolveu às margens do Rio São Francisco. Além disso, o trabalho artístico de recriar na ficção o nascimento de uma cidade moderna vai revelar a força demiúrgica do Lúcio Cardoso, né, uma expressão, essa força demiúrgica do Manuel Bandeira, que vai reaparecer no romance seguinte, de 35, que é O Salgueiro, e que vai culminar na criação de Vila Velha, a cidade ficcional onde se passa Crônica da Casa Assassinada, O Viajante e o romance inacabado Requiem. Para mim, Maleta ressoa forte em 2022. Fala sobre a crise de uma comunidade que vive à beira do rio, cuja relação simbiótica com esse rio é brutalmente interrompida pela modernização a qualquer custo.
Também fala sobre a oposição entre civilização e cultura e a civilização como ação impositiva, verticalizada, que desconsidera as especificidades da cultura dos povos tradicionais às custas da ideia de progresso. Fala também sobre as doenças avassaladoras que interrompem as vidas, que deixam sequelas nos sobreviventes, que relega a população à quarentena e ao isolamento, abandonadas pelo poder público à própria sorte ou à sorte dos aventureiros oportunistas de plantão. Quase 90 anos depois de sua publicação, Maleita ainda tem seu interesse renovado não apenas pelo seu pano de fundo histórico, mas também pela forma como de contraste com a história presente. Ler Maleita depois da crise hídrica dos últimos 5 anos faz disparar o sinal de alerta para os rumos que o tratamento do meio ambiente vem tomando nos últimos anos. Em 2018, uma reportagem sobre Pirapora teve como foco a perda de divisa da cidade de Pirapora, em virtude da seca do Rio São Francisco. Mesmo estando às margens do rio, a cidade não conseguia garantir o abastecimento de água de 60% da população. O rio, antes navegável, ele tem agora sua vazão controlada pelas usinas hidrelétricas, ao ponto de, em 2014, a prefeitura da cidade ter precisado entrar na justiça para obrigar que a usina Três Marias liberasse água suficiente para ser captada por gravidade. A tragédia, então, não é nova, né, e faz ecoar os versos do Drummond, Águas e Mágoas de São Francisco, publicados em 77, que diz: está secando o velho Chico, está mirrando, está morrendo. Obrigado. Boa tarde. Dá para me ouvir bem? Aí. Melhor assim, será? Aí. Queria começar cumprimentando a mesa, né, os colegas e o professor Edu. Agradecer também as pessoas aqui presentes. Agradecer ao meu orientador, que é o Fábio César Alves, que não pôde estar aqui. E também a CAPES, pela bolsa. Eu separei em alguns momentos aqui minha apresentação. Primeiro tentando recompor ali o momento da publicação do romance. Eu vou falar sobre angústia. Depois fazendo alguns breves comentários sobre a crítica imediata ao romance. E depois analisando algumas passagens, tendo em vista o procedimento base da narrativa. O romance, então, é publicado em 1936, né, no momento em que o Graciliano está preso. Ele recebe a notícia do interesse do José Olímpio em publicar o romance. O Jorge Amado faz um pouco essa mediação, e a notícia chega para o Graciliano por meio de um outro preso, que é o Rodolfo. Logo quando sabe da possibilidade de publicação do romance, o Graciliano enfrenta algumas hesitações, né? Ele diz, inclusive, isso no Memórias do Cárcere, num dado momento quando ele está preso no pavilhão dos primários, né? Quando ele narra esse momento, ele diz: havia nele muito defeito. Eram precisos cortes e emendas sem conta, sem falar em mutilações e enganos infalíveis, cometidos pela datilógrafa. E indispensável examinar, rever tudo, comparar o original à cópia. Então, ao mesmo tempo que ele enfrenta essas hesitações por conta da sensação de que era preciso fazer correções urgentes, né, antes de publicar o romance Angústia, ele também é acometido por uma vaga esperança de conseguir algum dinheiro a partir da publicação do romance. O narrador, né, das memórias diz: súbito me fortaleci um pouco. Senti-me dono de uma possível mercadoria descoberta pelo comprador. Nessa fala, inclusive, já está um pouco impressa a perda do valor espiritual da literatura na modernidade, né, reduzida à mercadoria, e nem enquanto mercadoria ela aparece e se consolida ao escritor, né, que diz ainda no Memórias do Cárcere. Recruta literário da província, acostumara-me a buscar nele algum valor artístico, embora fraco. Economicamente seria um desastre, como os anteriores, 2 naufrágios.
como nós sabemos, o romance é publicado ainda em 36. Ele consegue alguns exemplares e troca, inclusive, com alguns colegas de presídio, entre eles a Nise da Silveira, que comenta, né, ali imediatamente. Ela diz, né, a maneira como o narrador coloca, citando a Nise: "Li o teu romance de cabo a rabo, e não dormi um instante. Apanhei uma insônia dos diabos. Pavoroso." A despeito das afirmações constantes no Memórias do Cárcere sobre a angústia, a respeito da necessidade de corrigir, né, os manuscritos antes de publicá-lo, eu fiz uma consulta ao arquivo do Graciliano aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da nossa faculdade, e na segunda edição eu fui mapeando as correções que o próprio Graciliano fez, e elas são muito pontuais. Trocas de palavras, por exemplo, na primeira edição estava Dona Aurora, que tinha sobrenome inglês, às 4 horas, aí ele corrige o 4 por 6. Ou às vezes algumas mudanças pontuais de pontuação, algumas supressões de algumas palavras. Tem uma passagem que dizia antigamente era uma existência de cachorro ruim, aí ele suprime esse ruim. Agora, o que eu achei particularmente muito curioso é que em outra edição, né, a quinta, de 1952, tem uma anotação de punho do Graciliano na contracapa escrito: "Façam-me o obséquio de não afastar-se do original." Então, acho que essas revisões muito pontuais e a cobrança de que os editores se aferrassem, né, ao manuscrito dado as correções pontuais feitas pelo escritor, me parece que aí já está intuída e expressa, na verdade, muito claramente, a consciência do escritor sobre as demandas que a matéria com a qual ele teve de lidar demandavam, né? As exigências formais que ele teve que lidar na composição de Angústia. Agora um pouco sobre a crítica imediata ali, já em 36 saem alguns artigos sobre o romance em revistas. É dado bastante ênfase à inércia do narrador protagonista, do Luiz da Silva. O Nelson Werneck Sodré, por exemplo, fala em monomania que o acabrunha e que o sufoca. O Paulo Cavalcante faz um juízo pouco simpático, dizendo, por exemplo: "Vi algures que aquele que ler Angústia e não disser depois que é um livro ótimo, pode ser considerado um deslocado da sociedade em que vivemos. Li Angústia e não me sinto desambientado." Mas, ao mesmo tempo, ele apreende o que ele chama de resignação covarde desse narrador protagonista. Então, acho que é dada a inércia do narrador protagonista, mas, ao mesmo tempo, existe essa inércia não abandona certa movimentação também dessa personagem, que é também o narrador. E isso foi intuído já em 36, por exemplo, pelo Reinaldo Moura, que fala que esse narrador vive em revoltas de mundo interior. Ou seja, né, ao mesmo tempo que ele vive preso e imobilizado, ele não deixa de expressar, ainda que de forma débil, sua revolta. Um outro artigo, publicado anos depois, em 1944, pelo Ledo Ivo, no estado de São Paulo, traz um outro aspecto interessante que diz respeito ao lugar ocupado pelo Luiz da Silva, que desponta como uma figura de nossa história social, né, citando o Ledo Ivo. E aí, reunindo um pouco esses juízos da crítica imediata, eu queria fechar essa parte trazendo um comentário feito pelo próprio Graciliano em Memórias do Cárcere. Algumas dessas críticas chegam, né, ao escritor. Chegam, sobretudo, críticas que parecem dar mais atenção à trama superficial do romance, ao caso puramente, ao entrecho amoroso, pura e simplesmente. O narrador das memórias diz, né:
Arriscara-me a fixar a decadência da família rural, a ruína da burguesia, a imprensa corrupta, a malandragem política e atrevera-me a estudar a loucura e o crime. Ninguém tratava disso. Referiam-se a um drama sentimental e besta em cidade pequena. Algo que me chama bastante atenção nesse excerto é que ele coloca lado a lado a decadência das oligarquias rurais e a ruína da burguesia, que na verdade ainda estava emergindo em 30, né? Então é um nascimento já decadente de saída. E também introduz a loucura como elemento importante na composição do romance, que é algo que o Antônio Cândido recupera também em Ficção e Confissão, né? Ele traz de alguma maneira esses mesmos elementos que o Graciliano comenta. A menção à realidade objetiva, que no caso seria essa decadência da burguesia, esse nascimento decadente da burguesia, digamos, a experiência passada, que é a decadência das oligarquias rurais, e o que o Antônio Cândido chama de deformação expressionista. Para continuar, acho que vale a pena fazer um breve resumo da trama nuclear do romance, né? Que diz respeito à trajetória pessoal do Luiz da Silva, que é narrador protagonista do romance, e que vive a infância junto ao avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. Esse avô morre, e a infância do Luiz da Silva, próxima a esse avô, já capta um pouco esse processo de decadência, precipitado a partir de 1888, né, quando a escravidão é abolida. Então, depois da morte do avô, o então menino e seu pai vão morar numa vila próxima às terras do antigo proprietário, do avô. Aí também morre o pai, e Luiz da Silva abandona o município sertanejo e vai morar no Rio de Janeiro, onde ele chega a viver na completa miséria, chega inclusive a pedir esmolas, situação que de alguma maneira já anuncia a contraface do processo de modernização dos anos 30. Depois de alguns anos, então, a personagem retorna a Alagoas e passa a viver na capital do estado, em Maceió. Lá ele conhece a Marina, a sua vizinha, por quem se apaixona e logo pretende se casar, e nesse processo ele gasta todo o pouco dinheiro que ele tinha no enxoval. A união desse casal é interrompida a partir do aparecimento do Julião Tavares, que é um rico filho de comerciantes de secos e molhados. Aí o Luiz da Silva é posto de lado e essa situação desperta um ódio profundo por aquele que se tornaria seu grande rival, né? No caso, o Julião Tavares, que acaba enforcado, aprofundando o delírio da personagem. Eu quis trazer essa trama principal porque há uma certa linearidade na narrativa. Existem fatos que se sucedem. Mas, ao mesmo tempo, essa sucessão não é simplesmente causal. O arranjo do romance não é puramente cronológico. Na verdade, os episódios são entremeados por eventos ocorridos na infância, quando vivia junto ao avô, e também por episódios da juventude vividos ao lado do pai, e pelo passado mais recente, né, quando ele viveu no Rio de Janeiro em situação de pobreza mais profunda. Então, ao mesmo tempo que existe uma certa autonomia das partes, porque existe esse aspecto fragmentário do romance, existe também uma continuidade entre os episódios. E aí eu quero comentar um pouco sobre algumas passagens, os fragmentos iniciais do romance. Na abertura, é descrito o estado de agitação constante que acomete Luiz da Silva, provocando-lhe tremores em decorrência da situação terrificante vivida pela personagem, atormentada pela cara balofa de Julião Tavares, que funciona como uma espécie de metonímia escatológica dos tormentos e frustrações que lhe roubam os pensamentos. A passagem seguinte, por sua vez, remete à monotonia do narrador protagonista de Angústia. Aí eu cito:
Esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Então, embora a personagem, o narrador protagonista, seja envolvido por uma atmosfera imobilizadora que o paralisa, esse narrador protagonista não deixa de expressar, ainda que de forma precária e violenta, o seu descontentamento. Estúpida, diz Luiz da Silva. Porém, apequenado frente à grandeza inapreensível do seu mundo, resta-lhe o gesto de recolhimento, cuja metaforização ganha corpo na imagem do molusco, vida de sururu, diz esse narrador protagonista. Então, assim como vive o animal, preso em sua própria concha, vive também a personagem a encolher-se conformado à realidade que o envolve. Nessa mesma passagem, logo na abertura do romance, é narrado o percurso feito por Luiz da Silva em direção à própria casa, depois do expediente na repartição onde trabalha. Ele é funcionário público em Maceió. Então ele pega o primeiro bonde e no caminho irrompe a lembrança de Marina, da qual procura se livrar. O romance se inicia após o assassinato de Julião Tavares, né? A personagem termina ali num longo delírio. Depois de 30 dias, ele se levanta ainda atormentado por essas memórias. Então, em lugar da imagem da vizinha que ele tenta afastar de si, vêm-lhe outras ideias à mente. Aí eu cito: uma viagem, embriaguez, suicídio. Essas 3 ideias, juntamente, remetem à possibilidade de fugir de alguma maneira da realidade, seja por meio do deslocamento espacial, né, suspeito ali na viagem, seja por meio da suspensão da racionalidade, através da bebida, ou ainda pelo gesto de autodestruição expresso no suicídio. A personagem procura de alguma maneira resistir, mas a todo momento se vê tomado por essas memórias, inclusive pela memória do algoz enforcado. Aí eu cito novamente: vão e voltam sem vergonha as memórias, e com ela a lembrança de Julião Tavares. Intolerável. Esforço-me por desviar o pensamento dessas coisas. Não sou um rato. A afirmação de sua humanidade pela denegação de sua animalidade não se sustenta. Desmorona no reconhecimento de que vive contra sua vontade como um animal pestilento. Não quero ser um rato, diz Luiz da Silva. Então, destituído da própria condição humana, a personagem se vê, afinal, reduzida a bicho. A certa altura do percurso de bonde, né, ainda estamos nesse passeio, ele se vê livre das sombras responsáveis por lhe embotar a visão e tem a impressão de que viaja rumo a um lugar muito distante, de onde ele jamais poderá retornar. Há um deslocamento espacial, portanto, que corresponde a um deslocamento também temporal. Nessa passagem, ele então se recorda desses tempos de juventude vividos no Rio de Janeiro. E aí ele diz: cidade grande, falta de trabalho. Existe na então capital do país, né, uma generalizada situação de desemprego, expressa por esse narrador protagonista, que deixa mais uma vez transparecer os avessos da grandeza enunciada pela capital moderna. Em vez de ampliar as perspectivas, o desenvolvimento da região implica o rebaixamento da personagem, cuja vida de cigano, uma expressão do próprio narrador, levaram a mendigar pelas ruas da grande cidade. Seja nos tempos de juventude, quando vivia no Rio de Janeiro, seja no presente, vivido em Maceió, Luiz da Silva permanece sem lugar. Afinal, o desamparo da personagem parece funcionar como um elo capaz de aproximar as 2 temporalidades figuradas ao longo do passeio de bonde. Tendo em vista a aproximação, né, esses mecanismos de aproximação entre passado e presente, talvez se possa suspeitar também da divisão entre centro e periferia. Aparentemente dissociadas, as 2 regiões se revelam, na verdade, dependentes uma da outra. A miséria de uma alimentando a suposta grandeza de outra.
A aproximação entre os tempos, combinada à relação entre os dois espaços, articula-se, afinal, a dinâmica de movimento e inércia sugerida pelo curso do veículo, de cujo avanço deriva o retorno ao lugar de partida. E aí eu cito outra vez. O bonde chega ao fim da linha, volta. O curso do automóvel, do bonde, dentro do qual Luiz da Silva assiste a desencantada modernidade presente se fundir e confundir ao passado oligárquico em decadência, já em sua infância, metaforiza o drama da transição vivido pela personagem. Ao circular pela capital nordestina e a caducante fazenda do avô, vê da janela do bonde dois mundos repetirem um mundo só, de tal modo que o antagonismo suposto entre a vida rural e a vida urbana se desfaz em favor da compatibilização de universos aparentemente distintos. Em Angústia, ainda nesse mesmo fragmento do relativo ao passeio de bonde, há essas memórias, são evocadas memórias do tempo de infância vivido ao lado do avô. E essas memórias, por sua vez, indicam o enraizamento da mentalidade oligárquico-escravista na subjetividade desse narrador protagonista, bem como na de outras personagens como a avó, Sinhá Germana, que mesmo após a abolição ainda permanece xingando as escravas, ausentes enquanto corporeidade físicas, mas ainda subsistentes enquanto fantasmagoria. Então, embora a base social que dava sustento aos desmandos da avó, a sanha de mando da antiga proprietária não deixava, ainda que precariamente, de existir como tal. Posto em risco o lugar social reservado aos antigos senhores de escravo, o xingamento figura como uma espécie de dispositivo residual que se mantém no presente como sintoma da manutenção do poder senhoril. Inexistentes as escravas, subsiste o desmando. Em Angústia, a dinâmica de aproximação e distanciamento do universo patriarcal opera também no comportamento da natureza. Aí eu cito, num dado momento da narrativa, o Luiz da Silva diz: os defuntos antigos me importunam, deve ser por causa da chuva. Na passagem em questão, sobre os mergulhos forçados pelo pai no Poço da Pedra, uma espécie de rio, perto de onde eles moravam, o relato sobre os banhos de rio e de chuva durante a infância é antecedido pela menção à garoa no quintal que divide a casa de Luiz da Silva da casa ao lado, onde vive Marina e sua família no presente. Cito outra vez. Uma chuvinha renitente açoita as folhas da mangueira que ensombra o fundo de meu quintal. A água empapa o chão mole como terra de cemitério. Qualquer coisa desagradável persegue-me sem se fixar claramente no meu espírito. Sinto-me aborrecido, aperreado. Há outros pontos que eu gostaria de comentar, mas para concluir aqui nesse momento vou avançar com um pouco mais de velocidade. Nessa passagem, então, é feito um retrato sujo, dessa realidade forrada de lama, desse ambiente pegajoso e movediço que aludem mais uma vez à imobilidade do narrador protagonista, cujos pés atolados nessa terra mole, ao mesmo tempo que se movem, não saem do lugar. Também nessa passagem aparece repercutida essa ideia de uma nova ordem que já se inaugura corrompida pela imundície. Lembrando que a chuvinha do passado se repete de alguma maneira no presente. E aí, agora concluindo mesmo, a hostilidade da civilização em relação à sujeira e à desordem é apontada em Mal-Estar na Civilização, pelo Freud, que coloca que, para além das demandas úteis à vida cotidiana, ocupamos-nos ainda com outras exigências, como a beleza, e exigimos ainda mais, acrescenta Freud. Requeremos ver sinais de limpeza e ordem. A sujeira de qualquer tipo nos parece inconciliável com a civilização. Tais ideias nos levam a reconhecer em Angústia a conciliação daquilo que antes parecia inconciliável.
Se a Freud, a sujeira figura enquanto elemento hostil à civilização humana, o romance de Graciliano mostra justamente o nexo entre a beleza idealmente visada e o subterrâneo escatológico que, se de um lado nega e contradiz a ordem, também lhe serve de adubo. Então, era isso. Obrigado. A gente troca pra... Boa tarde. Vocês me ouvem? Todos? Tá. Todos, todas. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, novamente, boa tarde. Meu nome é Admárcio e eu estou tentando finalizar um doutorado em A Menina Morta, né, do Cornélio Pena. E eu pensei algumas coisas para a gente discutir nessa tarde, principalmente a partir da ideia de identidade, né? Isso está no resumo que eu enviei, pensando em identidade que a palavra identidade, nela pressupõe a presença de mais de um, do outro. Poderia falar de identidades nos 4 romances do Cornélio Pena, mas como a gente tem a questão do tempo também, então acho que é interessante focar na Menina Morta, né? Então, como os colegas fizeram, o Edu, eu vou ler porque talvez não pareça, mas eu estou muito nervoso, então eu me sinto um pouco menos nervoso, né, acompanhando o texto que eu pensei para agora. Então, em A Menina Morta, a questão das identidades se consolida, seja com a presença de uma estrangeira tentando entender as contradições de um Brasil imaginário, mas tão violento quanto o país real. Seja por meio da figuração da duplicidade de estados mentais, loucura versus razão, seja ainda na relação senhor-escravo encenada no romance. Refletir essa primeira identidade, né, da estrangeira, a partir da temática do duplo, é o objetivo que eu me proponho aqui, com uma ressalva. No texto eu não avanço para a questão do duplo, porque seria uma segunda parte e o meu texto seria dividido em 3 partes. A primeira identidade, mais pensando a partir da figura de uma estrangeira, que é uma personagem, Frau Luísa, que aparece no romance, e um segundo momento falar de uma outra estrangeira, essa empírica, né, que vai aparecer aqui no meu texto, cujo epíteto ou apelido, né, é Ula, certo? E o terceiro momento seria alcançar o tema mesmo do duplo, mas isso não consigo chegar a avançar a esse ponto nesse momento. Começo com Freud, né, que para quem a palavra alemã unheimlich, em familiar, é claramente oposto de heimlich, familiar, doméstico, íntimo, citei o Freud, perdão. No ensaio de 1919, depois de mapear em diversos dicionários o significado da palavra unheimlich, inquietante, sinistro, assombrado, estranho, estrangeiro, Freud defende que, cito, o que há de mais interessante é o fato de que a palavrinha familiar, heimlich, entre as diversas nuances do seu significado, também aponta coincidentemente com seu oposto infamiliar, inheimlich. O familiar se torna, então, infamiliar. Sim, fim da citação. Embora saibamos, né, com Gilson Iannini e Pedro Eliodoro, que são os tradutores de Freud para a versão que eu utilizei da autêntica, que em português familiar e infamiliar são traduções mais adequadas, respectivamente para Heimlich e Unheimlich, eu uso aqui unheimlich indistintamente no sentido de infamiliar e estrangeiro por um motivo que é a questão da figura estrangeira que vai aparecer, que aparece na narrativa em A Menina Morta. De posse dessas categorias,
Vejamos como o narrador de A Menina Morta postula a presença do conceito de infamiliar nessa narrativa, jogando com identidades a partir da proximidade e distanciamento territorial e cultural. Como se sabe, o romance A Menina Morta, escrito entre 1948 e 1953 e publicado em 1954, inicia-se com a presença de uma estrangeira. Narrado em média res, no sentido de que quando se inicia a narração a menina já está morta, a narrativa principia colocando com evidência diante do leitor a preparação do funeral da menina que dá título ao livro. Nesse momento, chama a atenção o fato de que a primeira personagem referenciada, depois da menina do título, evidentemente, é uma estrangeira. Cito: "Não, dona Frau, você não pode costurar mais esse babado do vestido neste vestido", disse a velha negra, que acentuou bem as duas últimas palavras, enquanto erguia as mãos no gesto das Verônicas das procissões, agarradas ao corpinho de brocado branco, entretecido de prata, em desenhos de flores de sonho, de contornos vagos. Fim da citação. Na cena, a velha negra que conversa com Frau Luísa chama-se Lucinda e é, cito, mucama de dentro. No terceiro parágrafo, somos informados de que essa senhora de meia-idade era chamada de Frau. Provavelmente era alemã pela cor dos olhos e da pele. O trecho alemã pela cor dos olhos e da pele é uma citação. Desculpa ter esquecido de falar. Nesse sentido, a cena de abertura figura a presença do eu diante do outro, ou seja, joga com identidades. Frau tem dificuldade de reconhecer em seu íntimo o bom, cito, gosto e bom senso de Lucinda, não exteriorizando, portanto, seus afetos por supor, cito novamente, perpétuo absurdo daquela criatura disforme, cor de chocolate nos olhos coruscantes, fim da citação, como das aves domésticas, possuir critério e tato para saber o que ficava melhor e mais elegante nos trajes confeccionados por elas para pessoas tão diferentes. O finalzinho, critério e tato para saber mais sobre os trajes confeccionados, também é citação. Da perspectiva da narração, Frau e Lucinda são, cito, tão diferentes, fecho as aspas, das pessoas para quem trabalham sobretudo o senhor e a senhora. Dessa forma, a ficção corneliana encena o choque de perspectivas pressuposto na condição de estrangeiro em dois níveis. Em um primeiro nível, como vimos, o choque se dá na relação Frau e Lucinda de um lado e os senhores do outro. Nesse caso, a tensão é mais notável na medida em que, conforme Júlia Kristeva, o estrangeiro, cito, sente uma certa admiração para com os que o acolhem, pois, em geral, acredita serem eles seres superiores, seja material, política ou socialmente. Fim da citação. O distanciamento pressuposto, entretanto, não rebaixa a visão do estrangeiro, que julga cego seus anfitriões, pois acredita que esses não possuem a distância necessária para enxergar aquilo que lhes é familiar, com a ressalva aqui de que não são anfitriões mesmo, ela não está ali à visita, né? A Frau está ali a trabalho, como a gente vai ver ao longo do texto. Nesse sentido, o estrangeiro compensa, por assim dizer, sua condição de suposto rebaixado material, política e socialmente, na medida em que, capaz de revelar uma perspectiva até então estranha aos anfitriões, o estrangeiro, desse modo, ele é capaz, né, de revelar uma perspectiva até então estranha aos anfitriões. O estrangeiro, desse modo, opera evidenciando a familiaridade do infamiliar. Dessa perspectiva, para o estrangeiro, os anfitriões, ou seja, os que não o são, né, não têm vida alguma. São como fantasmas, cito, quase já corpos sem vida. Citação da Kristeva. Em outro nível, o choque ocorre entre a governante Luísa e a escrava Lucinda, as quais, se são seres diferentes dos senhores, são também diferentes entre si. Por isso, continuando a confecção do vestido da menina, a Frau, cito, parecia envergonhada de seguir as indicações da velha negra e, além disso, escrava. Fim da citação. Simultaneamente, a alemã produz estranhamento em Lucinda, fixando os olhos de, cito novamente, luz mortiça e estranha fixidez de Frau, a escrava sente medo e reza a Ave Maria, evidenciando o choque de identidades. Como desterradas,
Luísa, né, Frau Luísa e Lucinda carregam como identidades mais que o L inicial dos nomes. São tipos estrangeiros em terras brasileiras ou americanas, conforme a visão da governanta, mas a condição de desterradas, que supostamente as uniria, não basta para produzir identidade entre elas. Assim é o que a narrativa evidencia, um choque de suas visões de mundo. Se no presente da enunciação a fazenda as une espacialmente, ainda assim, uma significa mistério para a outra. Suas vidas apontam para origens, condições e espaços distintos. Lucinda fora escravizada, certamente aprisionada em África e, cito, nunca pudera saber como aquela mulher branca surgira na fazenda. Frau Luísa, por sua vez, vem da Europa. Nesse sentido, o ponto de vista territorial potencializa a particularização das identidades. Por isso, quando ouve a alemã descrever a terra dela, Lucinda, cito, benzia-se em silêncio, pois tudo lhe parecia obra de mágica e feitiçaria naquelas montanhas brancas, onde se erguiam cidades fechadas por muros em torno de igrejas de altas torres, diferentes da capela que sempre vira. Fim da citação. Quando a ouvia também falar do mar, Lucinda compara ao Rio Paraíba em dias de enchente. A expressão Rio Paraíbas em dia de enchente está no livro. E a dimensão vislumbrada faz, cito novamente, seu coração parar aterrorizado com essa ideia sinistra. Nesse sentido, as duas personagens corroboram a afirmação de Kristeva de que, cito, estranhamente, o estrangeiro habita em nós. Ele é a face oculta da nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se afunda o entendimento e a simpatia. Fim da citação. Marca que acusa limites da coletividade, cito, o estrangeiro começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades. Fim da citação. Nesse jogo de imaginários, o rebaixamento provocado pelo olhar preconceituoso de Frau, cujos pressupostos são os da cultura letrada, branca, europeia do século XIX, encontra o misticismo de Lucinda, evidenciando que, citação novamente, nenhum código de nacionalidades sobrevive sem aceitar novas formas de alteridade. Citação da Kristeva. Voltando então a Frau Luísa, já sabemos desde o início da narrativa que ela era estrangeira, está longe de casa e principalmente longe dos seus costumes. Por isso estranha que a senhora, a mãe da menina morta, não participe dos preparativos do enterro da sinhazinha. Trata-se, no caso de Frau, de uma personagem que personifica o infamiliar. Sua perspectiva é a do estrangeiro que olha tudo com estranhamento. Tudo na fazenda lhe causa espécie. Esquadrinhando o grotão, né, que é o nome da fazenda, seu olhar capta as contradições entre, cito, a corte longínqua de onde viera e as Américas, onde se encontra no tempo narrado. Entretanto, vivendo na fazenda, cito novamente, vestia-se tal como as fazendeiras brasileiras o faziam, o que a torna familiar nesse mundo. Júlia Kristeva afirma que, cito novamente, multiplicando as máscaras e os falsos selfies, o estrangeiro jamais é inteiramente verdadeiro nem inteiramente falso, sabendo adaptar-se a diferentes soluções e pessoas. Fim da citação. Dessa forma, vestir-se como as fazendeiras, mais do que obedecer à condição climática dos trópicos é também uma forma de Frau Luísa pertencer ao novo mundo. Como estrangeira, ela vive deslocada. Embora esteja na fazenda, o que faz parecer familiar sua presença naquele espaço, efetivamente a governanta é um tipo infamiliar, uma estranha. Seu deslocamento também se revela na medida em que a narração conta sua decadência de antiga e respeitada... conta a sua decadência, cito, de antiga e respeitada governante em casas nobres do Grão-Ducado de Baden. Fim da citação. Até a sua condição agora, na fazenda, onde é tratada como, citação novamente, simples criada grave, sentindo-se perdida muito longe dos seus. Segundo Kristeva, a dedicação ao trabalho é uma forma de o estrangeiro compensar a saudade da terra natal e dos seus. O estrangeiro, diz Kristeva, é aquele que trabalha.
A citação é dela, é aquele que trabalha. Discorrendo sobre o sofrimento do estrangeiro, ela propõe que quando na fuga desenfreada, o estrangeiro que se coloca um objetivo, seja profissional, intelectual, afetivo, trai a condição de estranho, na medida em que, escolhendo um plano, cito, o estrangeiro se propõe uma trégua ou um domicílio. Fim da citação, tornando-se assim menos estrangeiro. Nesse sentido, é importante lembrar que Frau Luísa é governanta da fazenda e tinha, cito a menina morta, mãos cansadas e mercenárias. De modo que se aplica a Luísa o pensamento de Kristeva, segundo o qual, para o estrangeiro, estar sempre realizando alguma tarefa é, cito novamente, certamente uma necessidade vital, o único meio de sua sobrevivência, que ele não coroa necessariamente de glória, mas reivindica simplesmente como um direito básico, grau zero da dignidade. Fim da citação da Kristeva. Frau Luísa está sempre trabalhando, não se conforma com a falta de atividade. Como governante, seu trabalho pressupõe interferir no trabalho do outro, dos escravos. Contudo, embora preze pela correção no trabalho, cito Cornélio Pena, tinha a íntima certeza de haver alguma falha no serviço, fim da citação, ela receia precisar corrigir as escravas, ela fica com receio de fazer essa correção, pois ela entende que teria de ralhar e isso não lhe seria possível, pois tinha receio de que reticências, e aí não é evidenciado qual é o receio, né? Não é objetivado qual o receio que ela tinha. Por isso, com medo de ser acusada, cito novamente, de abuso de autoridade, ela realiza sua ronda, tendo sempre extremo cuidado em não zangar nem fazer ato de autoridade muito visível. Nesse sentido, afirma o narrador, Luísa é uma estrangeira de qualidade, perdida em um certo rincão selvagem em plena América, nesse mundo ainda na infância, como ouvira dizer a respeitável conselheiro de sua cidade natal. O trecho é praticamente todo citação do Cornélio. Tá? A experiência da governante no grotão desbanca continuamente a imagem de infância que lhe for apresentada em sua terra natal. Se a forma infância remete convencionalmente a um tipo ligado à ingenuidade, à experiência de Frau, na experiência de Frau, esse termo assume valor muito mais próximo ao espaço selvagem, inexplorado e de práticas bárbaras como a escravidão. Falando dos estrangeiros entre os gregos na época clássica, Kristeva lembra que o estrangeiro era considerado bárbaro, estranho a esse espaço, cito, por sua diversidade política e social. Nesse sentido, Kristeva recorda 3 autores, trágicos, os principais, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, que utilizavam sistematicamente o termo bárbaro ou bárbaros, significando incompreensível, não grego, e finalmente excêntrico ou inferior, a citação da Kristeva, tá? A partir de incompreensível. A narrativa de Frau Luísa é de uma estrangeira em terras de bárbaros. Dessa perspectiva, sua experiência pode ser associada aos relatos de Ina von Binzer, que é a Ula, estrangeira, empírica, de que eu disse no começo da minha fala. Né? Então, a experiência da Frau pode ser associada a essa figura da Ina von Binzer, ou Ula, como vou chamá-la aqui, em seu diário intitulado Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. Cornélio Pena leu esse texto e dele comenta o seguinte, tá? Compreendeu muito bem a jovem professora, Ula, a situação e os problemas do nosso império, com sua corte patriarcal e seus costumes. Tudo indicava ser um pequeno reino de fadas, uma espécie de país de coconha, e sua vida era de uma família com seus membros todos sob a direção do Pai Grande. No prefácio à primeira tradução do livro de Ula, Paulo Duarte esclarece que se trata de uma edição alemã, de 1880 e tantos, na qual é narrada a vida de uma professora alemã que viveu na fazenda de uma das velhas famílias de São Paulo e outros lugares daqui e do Rio. A expressão 1880 e tantos é do Paulo Duarte, tá? Desculpa não ter falado antes. Segundo Paulo Duarte, o livro cito Paulo, um curiosíssimo depoimento da vida patriarcal do século passado. Fecha a citação. E as atitudes da Ula
nova citação, contra o Brasil explicam-se pela psicologia de um expatriado, sempre a mesma, no tempo e no espaço. Segundo Paulo Duarte, a crítica de Ulla a respeito dos usos e costumes estranhos, já estou finalizando, tá? E até uma instintiva hostilidade contra o país que obriga o refugiado ou simples imigrante. Ou seja, Paulo Duarte, a Ulla, né, em diversos momentos no diário, ela fala negativamente de alguns hábitos do Brasil, dos brasileiros, né? E aí o Paulo Duarte diz que isso é uma postura aceitável, típica e até esperada do estrangeiro. Não devemos esquecer, completa Duarte, que se trata de olhar de uma jovem preceptora alemã bem educada. Por tudo isso, conclui, o livro de Ulla, né, é um excelente documentário da vida brasileira. Vida diferente da que a professora imaginava na Alemanha, conforme ela expõe logo no começo do diário. Explicando o termo fazenda, Ulla, a estrangeira, evidencia que as diferenças entre Europa e América extrapolam o dado geográfico, afetando também a língua. Eu fecho aqui na minha citação, iria um pouquinho mais, mas o tempo acho que já foi, né? Tá. Fazenda significa plantação. Sinto muito não escrever hacienda, como no espanhol, pois vocês provavelmente ainda estão convencidos de que assim é que se diz e terei de decepcioná-las desde as primeiras linhas da minha carta. Consolem-se comigo. Aconteceu-me o mesmo, mas continuo achando adorável termos confundido inocentemente espanhol com português. Assim vai se perdendo uma ilusão após a outra. Só para não fechar mesmo. A suposição de que espanhol e português eram a mesma língua reforça a hipótese de que para Ulla, como para Frau Luiza, as distinções entre Brasil e Américas, América ou Américas, como a Frau Luiza usa, eram praticamente nulas. As semelhanças entre as duas estrangeiras alemãs não param por aí. Como a governante de A Menina Morta, Ulla aloja-se em uma fazenda de São Paulo, cujo dono, o Dr. Rameiro, diz ela, citação, possui ainda cerca de 200 escravos e escravas. A maior parte, naturalmente, trabalha nos cafezais, mas em casa também numerosos e uns até têm algum serviço a fazer. Eu trouxe essa citação porque na Menina Morta, como a gente sabe, a narrativa, né, é dito, né, que a fazenda que tinha aproximadamente 300 escravos. Então, a proposta a partir daqui seria estabelecer uma proximidade um pouco entre o aspecto histórico que as cartas de Ulla permitem, né, essa leitura, e o aspecto ficcional da obra do Cornélio. Fazer um cruzamento, mas aí eu paro por aqui também. Demandaria muito mais tempo, tá bom? Agradeço. Espero não ter ficado muito corrido, muito confuso. Opa, perdão, desculpa, professor. Desculpa. Imagina. Muito bem. Acho que eu vou fazer um comentário rápido, tentando pegar uma questão de fundo que me pareceu aparece em todas as comunicações, embora as comunicações sejam bastante diversas, com objetos muito diversos e abordagens também muito diversificadas, né, e as questões que são tratadas, pelo menos no primeiro plano, são bastante diferentes. E, no entanto, me pareceu que existe uma espécie de questão de fundo, né, digamos, num plano bem genérico, tem uma espécie de presença muito forte de dualidades em praticamente todas as comunicações. E no plano da questão de fundo, que diz respeito ao aspecto mais histórico-social, e parece que tem uma questão ligada a uma matéria social que tradicionalmente é trabalhada na crítica literária, nas interpretações sociais, que tem a ver com o processo de formação da sociedade brasileira. E, né, famosamente, isso se caracteriza por via dessa coexistência, contraste e articulação de atraso e modernidade. Sim.
Então, eu queria pegar um pouquinho essa questão de fundo para tentar, enfim, pedir para vocês falarem um pouco mais a partir dos seus próprios objetos e levando em consideração também aquilo que aparece, digamos, no primeiro nível das abordagens sugeridas. E o que eu queria comentar tem a ver um pouco com, vamos dizer, uma certa distância entre o modo como essa coexistência do atraso e modernidade foi percebido tradicionalmente, até muito recentemente, eu diria, até algumas poucas décadas atrás, e o momento como hoje a gente tende a perceber isso. Então, aproveito para pegar também o finalzinho da fala do Eduardo, que trouxe para o presente, para pensar um pouco nisso. Assim, eu sei que isso não é a questão que vai ser trabalhada diretamente nos estudos que vocês estão desenvolvendo, mas eu sempre tenho um pouco da curiosidade a respeito da questão da atualidade, do modo como, claro, né, vocês estão produzindo esses estudos, ainda que trabalhando com esses objetos um pouco mais distantes no tempo, sempre se trata de uma visão atual a respeito daquele objeto. E é por esse motivo que eu queria tentar, pelo menos, formular o problema para ver como é que vocês estão vendo essa questão. Então, o que eu queria indicar tem a ver com essa diferença entre o modo como predominantemente se concebeu essa relação do atraso e da modernidade, que, digamos, de um ponto de vista tradicional e progressista, né, que vem de um impulso que ganhou força a partir dos anos 30, justamente, né, tratava-se de implementar a modernização, né, superando aquilo que era visto como atraso. Sim? E, é claro, as elaborações estéticas, artísticas, culturais tenderam a mostrar o caráter problemático dessa tentativa, justamente apontando com muita frequência o modo como esse intuito não só se frustrava, mas se mostrava inviável. Sim, apontando, portanto, para outras maneiras de conceber a construção de uma sociedade, porque, né, tratava-se ainda de uma questão de construção nacional, para pegar também o título que vocês deram para o seminário, esse título geral, que era no plural, né? Identidades nacionais, e que também me chamou bastante a atenção a escolha desse tema geral do seminário. Então, do ponto de vista, enfim, mais tradicional, a questão vamos dizer, do olhar dos letrados e socialmente privilegiados, vamos usar aqui para resumir, para as populações pobres, espoliadas, etc., sempre foi um olhar que, do ponto de vista progressista tradicional, que visava a integração dessas populações para esse mundo moderno. Sim? E hoje, essa perspectiva não só se mostrou, né, inviável ou distante, né, mas a própria ideia de progresso que sustentava aquela visão tradicional se tornou problemática. Né? Para nós, hoje, né, a própria ideia de um progresso, de uma civilização, né, se mostrou cada vez mais como um movimento destrutivo. E ganhou, portanto, uma feição. Isso eu estou dizendo mesmo no plano do senso comum. Sim? No nível do senso comum, hoje, a gente tem uma percepção desse progresso que é muito diversa daquela que havia no começo do século XX. Né? E por esse motivo, eu queria perguntar um pouco para vocês como é que vocês veem, a partir dos objetos que vocês estão estudando, como é que essa questão era, de fato, configurada nas obras. Né? Porque uma coisa é a gente perceber a presença dessa coexistência e articulação de atraso e modernidade nas obras, porque é a própria matéria social brasileira, e ela está lá presente, mas o problema é sempre a maneira como isso se elabora literariamente e que sentido isso ganha nas diferentes configurações literárias. Eu queria que vocês tentassem falar um pouquinho a partir daí, se acharem interessante. Enfim, querem começar na mesma ordem? Não precisa não, eu dou uma puxadinha aqui.
Só esperar um pouquinho. Bom, obrigada, professor Edu, pelas considerações, né? E pelas observações muito pertinentes. Essa é uma inquietação. A Lígia foi inserida nessa mesa como uma mesa dedicada ao modernismo, mas não é uma escritora do modernismo. A Lígia escreve em conjunto ainda. Acredito que o Cornélio Pena estivesse vivo, o Lúcio Cardoso, se não me engano, também, quando a Lígia estreia na literatura. Mas a Lígia vive quase um século de literatura brasileira, porque ela começa junto com esse pessoal que está ligado à literatura efetivamente, à prosa efetivamente moderna, e ela vai seguir até o final dos anos 80, ainda em 2012, acho que saiu um livro, mas que era um livro mais geral, é uma reunião de contos antigos, mas ainda assim é uma escritora ativa nos anos 2000. A Lígia, portanto, percorre todos esses anos de literatura brasileira e todos esses anos de história brasileira também. Sempre se colocando, sempre dizendo que é uma escritora de seu tempo e de seu país. No entanto, uma coisa é o que os escritores dizem e outra coisa é o que a literatura deles diz. E no caso da Lígia Fagundes Telles, é uma leitura que atente a esses aspectos de confluência entre literatura e vida social, percebe que está muito mais próxima, é como se fosse um passo, talvez, adiante aos aspectos que os colegas aqui trouxeram, que tratam da vida rural. A Lígia está no polo oposto, ela está dentro da vida urbana, ela está como uma pessoa que foi, como uma elite que migrou dessa vida rural para dentro do mundo urbano. Talvez esteja ali mais perto do Luiz da Silva, do Angústia, olhando e imaginando, né, também em uma posição delirante, esse passado algo vistoso, esse passado que dentro dessa fantasia é um passado grandioso, é um passado quase nobre, né? Dentro de uma capital, dentro de uma cidade, né, que se moderniza, que cresce, e ainda mais porque a Lígia é uma escritora que escreve sobre São Paulo, é a vida desses antigos cafeicultores, desses antigos barões do café. O que aconteceu com eles, né, depois disso? Os contos da Lígia são repletos desse tipo de evocação. E esse tipo de evocação dessa elite que se sente furtada dentro dos seus pressupostos de classe, possui um notável ressentimento, que vai ser uma via que acho que a partir de 2013 se sente como uma presença constante dentro da sociedade brasileira, de classes sociais que se sentem ofendidas, se sentem assaltadas dentro desses seus privilégios, dessas suas razões de ser, e que tentam, a todo custo, né, também se distinguir das classes mais pobres. Eu acho que a presença da Lígia Fagundes Telles, por isso que, assim, a Lígia é uma grande escritora da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma, mas talvez não esteja, por exemplo, num primeiro plano de grandes escritores como o próprio Graciliano Ramos, o mesmo Cornélio e o Lúcio, talvez porque muitas vezes dentro da própria obra da Lígia Fagundes Telles haja uma crença nessa fantasia que aparece uma hora como crítica, em que outros momentos se dissolve no Água com Açúcar, no romance em que tudo pode se conciliar muito facilmente pelos sentimentos. Talvez o discurso da Lígia no final da vida dela também fosse um pouco nessa direção da conciliação, talvez dos finais felizes. Talvez por isso seja tão adaptada pelas novelas da Rede Globo. Bom, é isso. Obrigada, professor. A gente gosta, mas tem que criticar, né, também. Bom, obrigado pelo comentário, Edu. O Lúcio, é curioso como, quando a gente percorre a obra dele, ele é muito irregular, ele também produziu muita coisa, ele produziu romance, ele produziu teatro, novela, ele fez roteiro para cinema, mas tem uma constante nas obras dele, que inclusive acho que é bem pouco explorado pela crítica, que é justamente o olhar que ele lança para a virada do século,
né, a virada do século XIX para o século XX. E também, assim, e ele vai pegar aquele ambiente das províncias, que às vezes também não é tão figurado no romance, né? Ou seja, ou é geralmente Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades de Minas Gerais, ou o engenho, né? O engenho dos Zé Lins do Rego, por exemplo. E ele vai pegar umas outras cidadezinhas pequenas que tem outra forma particular de organização. E outras formas mesmo de configuração de espaço social. Por exemplo, em Maleta, a gente tem a construção de lazaretos, que para qualquer pessoa que veio do interior sabe que a cidade tem um bairro geralmente afastado, que é onde ficam os leprosos, né, os chamados de leprosos, e todas as pessoas têm algum tipo de doença. Então, é muito curioso isso. E o Lúcio, ele gostava muito da ideia de decadência. Decadência compreendida em sentido muito lato, no sentido de decadência material, mas também no sentido de decadência espiritual, né? O que, inclusive, é bastante problemático, claro. E também das experiências de declassimão, ou seja, de você sair de uma classe social e cair em outra classe. Então, os personagens, geralmente, ele tem uma tendência a construir os romances dele, e tem personagens que, apesar de conviver no mesmo espaço social, estão em lugares muito distintos, economicamente, materialmente, de si, né? E justamente por causa disso, algumas vezes ele fala que o romance dele é uma espécie de alegoria do país. Porque quando você consegue ver, convivendo no mesmo espaço, por exemplo, como Crônica da Casa Assassinada, que você tem uma governanta inglesa, você tem a Anastácia, que é uma reminiscente da escravidão, uma última ex-escravizada que estava viva nos anos 30. Os três irmãos, que são os herdeiros da Casa Grande, falidos, que não conseguiram se integrar na vida moderna, justamente a convivência dessas pessoas tão distintas no mesmo espaço produz é isso, a ficção consegue lançar um olhar para esse nosso Brasil multifacetado, que não é só multifacetado na nossa fachada do nosso prédio ou da nossa rua, é dentro de casa, né? No espaço doméstico, a gente consegue enxergar as fissuras sociais. E aí, isso eu acho que, inclusive, é um tema, né, acho que a Simone também explora bastante isso, né, ou seja, a representação do espaço privado e que, de alguma forma, espelha as fissuras do espaço público. Eu acho que o Lúcio ele consegue pegar muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele publicou Maleta, a recepção, por um lado, foi boa, porque conseguiram ver que ele estava, né, dentro da ideia do romance de 30, que ele era um escritor que estava engajado e fazendo a representação dos pobres, mas, ao mesmo tempo, o lugar que o Lúcio estava inserido dentro daquele círculo literário viu com muito maus olhos. Porque, afinal de contas, ele estava se rendendo a alguma coisa, a um tipo de matéria que era estrangeira para os escritores da elite do Rio de Janeiro daquela época. O romance seguinte dele, que é Salgueiro, que também vai mostrar personagens pobres e negros no Morro do Salgueiro do Rio de Janeiro, que também, de alguma forma, resistem à ideia da cidade. Quando eles veem a cidade, eles veem a cidade como morte, o lugar da morte, o lugar que ao mesmo tempo que você tem a limpeza, mas você também tem, assim, o meu corpo não vai caber nesse espaço. Quando ele publica esses dois romances, ele sofre uma espécie ele é rechaçado pelo Otávio de Faria, que fala, bom, você vai continuar escrevendo sobre negros e pobres? É isso que você vai querer produzir? É isso, essa sua literatura? E ele escreve uma carta dizendo, fique tranquilo, que meu próximo romance não tem morro, nem negros, nem pobres. Vou extirpar isso da minha literatura. Então, quando a gente fala, então, sobre essa conciliação desses inconciliáveis, né, desses espaços em que você tem essas convivências, mesmo para os escritores não era uma coisa que esse caráter progressista ele foi sendo desenvolvido muito depois, né? Ou seja, de você pensar que a implantação da modernidade ela é problemática, ela traz outros problemas, e mesmo a crença de que a modernização vai ser capaz de superar os nossos problemas estruturais e formativos. Isso não é uma coisa que é automático para os escritores, e muitos deles, mesmo os mais engajados à direita ou à esquerda, eles continuaram cometendo esses mesmos deslizes, né? Acho que é isso. Gostaria de agradecer também pelos comentários, professor. Você apontou essa certa ponto de convergência, né, entre as apresentações, essa presença constante das dualidades. Você também falou em coexistência. Aí, sendo um pouco chato, talvez, porque a ideia de dualidade me parece que sugere uma oposição. Eu acho que, pelo menos no Graciliano, uma das grandezas da obra é apontar para a dissolução dessa oposição. Assim, aí eu sinto
Cito inclusive algumas passagens aqui, tentando um pouco de cabeça. Tem um momento que ele diz: esforço-me por me tornar criança e, consequentemente, misturo coisas antigas a coisas atuais. Ou lembro de um fato antigo, posterior ou anterior, mas os dois vêm juntos. Adquiro ideias novas, mas essas ideias brigam com sentimentos que não me deixam. Então está sempre muito manifesta a coexistência desses dois mundos que, na verdade, são um mundo só, né? E acho que é importante também sublinhar que essa coexistência ela não supõe um equilíbrio desses antagonismos. Muito pelo contrário, existe negatividade nessa coexistência, e eu acho que está outra grandeza da obra do Graciliano. Para comentar um pouco da atualidade, né, correndo vários riscos aqui, mas, enfim, eu concordo que se tornou um diagnóstico geral, digamos, de que o progresso é problemático e que a violência está subentendida ao progresso. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem ainda hoje essa ideia de também a coexistência desses espaços, desses tempos, me parece também geral, mas o que ainda subsiste é a ideia de que essa coexistência ela é positiva. E de tentar me deter um pouco mais na Menina Morta, o fato de você... como diz o Schmitt, né, Augusto Frederico Schmitt, a Menina Morta, na visão do Schmitt, é uma das, se não a melhor obra que se tem em termos de representação da escravidão no Brasil. Então, a gente já tem aí oposta, melhor dizendo, uma questão crucial e que chega, né, até nós, até agora, nesse momento, né, enquanto os colegas falavam, eu estava pensando aqui, não vou lembrar o nome, peço desculpas, né, mas é até ofensivo não lembrar o nome, mas uma senhora que recentemente, se alguém lembrar, por favor, me fale, tá? Que é ofensivo não lembrar, mas uma senhora que recentemente foi resgatada por estar vivendo numa situação, abre aspas, novamente, que perceberam que eu gosto das aspas, mas situação análoga à escravidão. Né? Não é análoga, né? É escravidão, né? E a gente pensar isso em 2022, o fato desse resgate foi agora em 2022, é um país bárbaro, né? Então, assim, onde que está o progresso, né? Acho que a questão é muito pertinente nesse sentido. Para a pessoa, Cornélio Pena, acho que não serviria. Ele ia falar, acho que também das coisas que eu li dele, como ele está pensando, ele está com passo lá atrás, sabe? Ele não está pensando, ele gostaria, ele preza, parece que gosta do passado, mas ele entende, e a obra dele diz isso, diz muito do passado, mas é um passado que é contínuo. É um presente, perdão, que é contínuo, não é um passado estático, né? É uma coisa que é contínua, que é como se fosse, assim, ó, aqui já era assim, certo? Aqui já estava, a barbárie já estava colocada, certo? E, lógico, o tempo tem mostrado que essa barbárie, ela cada vez, ela se perpetua e parece que até, em alguns momentos, ela ganha em graduação, né? Então, quando a gente vê, pensando em eventos como esse, do resgate recentemente dessa senhora, que viveu por a vida inteira, se não me engano, 50 anos, num regime de escravidão, né? De novo a barbárie que está ali instaurada, né? Então, assim, parece que o tempo não passou, não houve progresso. Para alguns, efetivamente, houve progresso material, né? Mas progresso em termos de... e aí, pensando um pouco a questão de pensar o outro, né? Refletindo aí na relação com o outro, né? De você se colocar no lugar do outro, né? E aí entra a questão do estrangeiro, né? Que é muito atual também. Essa coisa da alteridade... Não sinto esse progresso
também, certo? Como acho que sabe, pelo contrário, assim, a Menina Morta mostra justamente, né, encena justamente isso. É um Brasil que, assim, parece que está falando de um Brasil, até coloquei isso no resumo, né, um Brasil imaginário, mas ao mesmo tempo que parece que está imaginário no sentido de que é ficção, mas parece que está falando de um Brasil que passou, mas que não, que está aí, é o nosso Brasil com as suas diferenças, né, com as suas barbáries, com a sua violência, com as suas transgressões, com as suas interdições, né? O Eduardo falou no começo da fala, né? Quando agradeceu a CAPES, né? Então, com as suas interdições, que é um tema que o Luiz Costa Lima discute em A Menina Morta, né? Ali é o espaço da interdição. Todos, talvez com exceção dos senhores, do senhor e da senhora, todos estão interditos, os agregados, a Carlota, que é a filha mais velha deles, que vai substituir a Menina Morta, né? Que também, na leitura da professora Simone Rossinetti, um símbolo, não, um fetiche mesmo, utilizado por essa estrutura capitalista para manter-se no poder. Então, talvez hoje as meninas mortas tenham assumido outros não significados, mas outros símbolos, estejam presentes em outros símbolos, certo? Assim, a gente poderia tentar rastreá-los, mas acho que eles estão aí presentes quando a gente fala de interdição, quando a gente fala de cortes, por exemplo, né? Quando a gente fala de um regime de exploração que vai cada vez mais tirando direitos de trabalhadores. Então a gente está falando de algo muito atual, embora pareça, e acho que esse é justamente o ponto, a grandeza do Cornélio Pena. Parece que ele está falando de algum... por isso que eu quis discutir a questão do estrangeiro, que parece que está falando... na visão da Frau Luiza, ela mostra isso. Parece que é algo estrangeiro, mas não, é algo que, no fundo, quando a gente vai ver, é algo muito conhecido nosso, infelizmente, né? Então, eu pensaria por isso. Fazendo a ressalva que a questão mesmo da decadência, né, ela me interessa mais paralelamente, porque o que eu me proponho a discutir no trabalho é principalmente temas ligados ao gótico, que estão mas são temas e justamente mostrar digamos assim, a maneira como o Cornélio Pena atualiza tópicas do gótico, e entre as tópicas góticas está presente a transgressão, a figura do vampiro, né, que o comendador é um vampiro, é um capitalista que suga o sangue do outro, que suga o sangue dos escravos. Isso aparece como metáfora no Marx, né? Então, essa figura que insiste, está aí, e a gente precisa, de alguma maneira, pelo menos tentar combater, né, essas figuras que sugam, que tentam tirar a energia, né, do outro, né, seja da estrangeira, a Frau Luiza, seja dos escravos lá atrás, seja a nossa energia também, né? Então acho que eu pensaria por aí. Não sei se respondi mesmo a pergunta, mas eu pensaria por aí, certo? Como me interessa a questão do gótico, destacar que o gótico trabalha, é atual, parece que é uma coisa antiga também, parece que está lá no século XVIII com o iluminismo, não, mas a gente consegue perceber várias nuances do gótico ainda hoje, né? Eu coloquei aqui a questão da transgressão, os pecados do pai, né? Que é um tema comum, né? É uma tópica comum na literatura gótica, né? Essa coisa de que alguém fez lá atrás e a gente vai pagando os pecados, né? Parece que continuamente, daí a ideia de um presente contínuo. Parece que o tempo parou, mas infelizmente ele parou, porque se ele parou não tem progresso, não tem continuidade, é estático, enfim, eu paro por aqui. Tá? Obrigado. Abrimos para o público questões ou passamos das 4 horas? Alguma pergunta rápida, de repente, né?
Não? Então encerramos? Então agradeço a todos os participantes da mesa pelas ótimas comunicações. E é isso, gente. Obrigado.